Olá pessoal, tudo bom? Dando continuidade então aqui aos nossos vídeos que tratam desses conceitos básicos, hoje nós vamos começar a falar sobre a resistência elétrica, né? Esse é o tópico novo para hoje. Como é praxe, vamos começar com uma definição clássica, definição de livro, né, que diz o seguinte: resistência elétrica é a dificuldade que certos materiais oferecem à passagem da corrente elétrica. No tópico anterior, né, na aula anterior, nós discutimos o que era a tensão, o que era corrente, o que era potência, falamos indiretamente um pouquinho sobre a resistência elétrica, né? Então, o que acontece? Nós temos uma tensão que, via de regra, é o fator gerador de todo o movimento dos elétrons, que é a corrente. Eu tenho uma corrente que é consequência disso. Nós, na última aula, discutimos a relação entre tensão, corrente e potência. Então, para uma mesma tensão, por exemplo, na mesma tomada, onde é 220 volts, eu tenho lâmpadas de diferentes potências. Eu usei a lâmpada como padrão de comparação. Para diferentes potências, eu teria diferentes correntes. E o que é que faria com que eu tivesse uma corrente mais alta ou mais baixa? Trazendo aqui um exemplo que eu acho que ajuda a contextualizar. Imagine assim, duas resistências que nós usamos em casa normalmente, a resistência do ferro de passar roupa e a resistência, né, o resistor que existe dentro do nosso chuveiro elétrico. Os mais puristas diriam que não é resistência, é resistor, mas vamos tratar por resistência por enquanto. De fato, o termo técnico bonitinho para isso é resistor. Tá? Mas eu tenho lá a tal da resistência do ferro de passar roupa e eu tenho a resistência do chuveiro. As pessoas costumam dizer que esses dois elementos, quando nós os temos em casa, né, são dois dos elementos que mais gastam energia. A gente gasta mais energia com o ferro e com o chuveiro. Bom, mas não há dúvida de que o chuveiro gasta muito mais energia do que o ferro, para o mesmo período de uso, para o mesmo intervalo de tempo de uso. Por que isso? Porque o chuveiro tem uma potência maior. Se você lembrar, a potência significa a taxa com a qual eu gasto ou gero a tal da energia elétrica. Então, o que diferenciaria a resistência do chuveiro e a resistência do ferro? É que o valor da resistência do resistor que está ali dentro, ela é muito menor no chuveiro. Por que ela é menor? Porque ela deixa passar mais corrente elétrica. Então, existe aqui uma grandeza muito importante nos circuitos elétricos, que nós vamos estudar daqui para diante, que é a tal da resistência elétrica. Então, repito, o que é resistência elétrica? É a dificuldade que certos materiais oferecem à passagem da corrente elétrica. Então, todo e qualquer material oferece alguma resistência elétrica. Alguns oferecem uma resistência quase zero, alguns oferecem uma resistência baixa, outros oferecem uma resistência média, outros exibem uma resistência alta. Na aula passada, no vídeo passado, eu peguei a minha amiga tesoura aqui para usar como exemplo. Eu falei, isso aqui, que é a parte da frente que é metálico, é um bom condutor. A parte de cá, que é um plástico, é um mau condutor. Deixando o lado eletrônico dos átomos, né, camada de valência, elétron livre de lado, o que significa isso? Significa que essa parte aqui da frente, que é metálica e conduz bem, que é um condutor, ela tem baixa resistência elétrica. Ou seja, se eu colocar um lado na tomada e um dedão do outro lado, eu devo tomar um choque, eu posso tomar um choque, porque isso aqui tem uma baixa resistência elétrica. Por outro lado, esse pedacinho aqui, que é o cabo que é plástico, ele não conduz corrente elétrica? Conduz, mas é tão pequeno que a gente não percebe. É porque ele tem o quê? Uma resistência elétrica elevadíssima. Tá? Então, a resistência elétrica é dificuldade que a corrente encontra para passar num determinado corpo, num determinado condutor e assim por diante. Tá? Seguindo aqui com as nossas transparências, uma coisa que se faz muitas vezes para que o aluno entenda exatamente o que é a resistência elétrica é fazer uma pequena analogia entre um sistema hidráulico e um sistema elétrico. Então imagine o seguinte, você tem uma caixa d'água lá no topo do seu prédio, da sua casa, onde você morar, você enche aquela caixa d'água com água, obviamente, né? Com cerveja fica meio caro. Então você enche aquela caixa d'água de água e você coloca um cano, né? Um cano na saída da caixa para que essa água vá embora.
O seu vizinho tem uma caixa de água igual, né? E ele também coloca um cano. Mas você coloca um cano de 20 milímetros embaixo da caixa e o vizinho coloca um cano de 100 milímetros. Aí ambos abrem o caninho ao mesmo tempo. Bom, qual das caixas vai esvaziar mais rapidamente? A do seu vizinho, que tem um cano maior. Porque se tem um cano maior, passa mais água ao mesmo tempo. Então, isso significa que a resistência ao fluxo da água, a resistência que a água encontra para escoar pela caixa, é muito mais baixa quando eu tenho um tubo grande. E quando eu tenho um tubo pequeno, eu tenho então uma resistência maior, a água passa mais devagarzinho. Então, o que comanda, o que controla, o que define uma corrente elétrica circulando num circuito elétrico? Primeiro, a tensão. Então, quanto maior a tensão para o mesmo circuito, maior tende a ser a corrente. Então, via de regra, em circuitos lineares, que é uma coisa que nós estamos estudando agora, só circuito linear, os não lineares vocês vão estudar lá na quinta, sexta fase do curso. Então, todos os circuitos chamados lineares, que é o que a gente vai ver aqui, via de regra, se você tem um circuito definido, você aumenta a tensão, você vai aumentar na corrente. Uma analogia aqui da água seria se eu colocasse a caixa d'água mais alta. Quanto mais alta estiver a caixa, maior vai ser a energia potencial da água, ou seja, mais força da gravidade eu teria empurrando essa água por ali abaixo, né? Então, a resistência é aquele elemento que vai estar no meio do caminho atrapalhando. Fazendo uma outra analogia com o sistema hidráulico, imagine se eu tenho a caixa d'água, tenho um cano e tenho uma torneira, ou tenho um registro no meio do caminho. O registro no meio do caminho representa a resistência. Se eu fecho mais o registro, passa menos corrente. Se eu abro mais o registro, passa mais corrente ou mais água, tá? Então, essa resistência elétrica vai definir essa taxa, essa facilidade com que a corrente passa por um dado condutor, por um dado corpo, por um dado fio, por uma dada torneira, por uma dada tesoura, qualquer coisa que a gente queira colocar no circuito elétrico. Fim de regra, a gente não vai colocar uma tesoura intencionalmente no circuito elétrico, né? Bom, se isso é uma grandeza elétrica, se ela controla alguma coisa nesse nosso mundo elétrico, ela certamente tem uma unidade de medida, e essa unidade de medida é ohm. O ohm foi uma homenagem ao George Simeon Ohm, que foi um cientista que ajudou a criar algumas leis interessantes, como a lei de Ohm, que a gente vai ver em seguida. Então, assim, se eu tenho tensão, eu posso ter corrente. Para eu ter corrente, se você lembrarem da semana passada, eu preciso de uma coisinha extra, que seria um caminho fechado entre os terminais onde existe essa diferença de potencial, né? Lembrando que eu preciso de uma diferença de potencial, uma diferença de nível de energia entre dois pontos, né? Então, se eu tenho uma pilha, eu tenho os dois terminais da pilha, e aí eu só terei corrente se eu tiver um caminho interligando esses dois lados da pilha. Recorrendo de novo à minha famosa pilha verdinha, né? Eu só terei corrente se eu tiver alguma coisa interligando os dois terminais da pilha. Vou pegar um fio. Não, isso seria um curto-circuito, já comentei com vocês na semana passada. Eu preciso de um elemento que consuma energia de maneira moderada. Então, se eu colocasse que entre esses dois elementos um dispositivo que consumisse energia de maneira moderada, esse elemento teria uma certa resistência, né? Essa resistência seria dada em ohm, então. Bom, qual seria o efeito da resistência elétrica, então, em um circuito? O que é dito aqui? É dito que o efeito da resistência elétrica é uma característica que o material possui e opor-se ao fluxo de elétrons, se opõe à passagem da corrente elétrica, tá? E isso ocorre por quê? Porque os elétrons encontram dentro do seu movimento, enquanto eles vão passando ali dentro daquele determinado corpo, que pode ser um fio, pode ser um resistor, pode ser um motor, enfim, qualquer elemento elétrico que eu esteja usando, esses elétrons livres, aquele que a gente viu na semana passada, viu na aula passada, eles vão encontrando uma certa dificuldade ali, eles vão batendo uns nos outros, então eles se movimentam de maneira mais fácil ou mais lenta, mais devagar, né, mais dificilmente, dependendo dessa resistência, tá? Bom, essa resistência depende do quê? Bom, depende de vários fatores. Mas uma coisa já pode ficar clara para vocês. O primeiro desses fatores é o tipo de material que é utilizado, tá? É o tipo de material que é utilizado. Voltando ao exemplo da tesoura. Por que aqui conduz bem e aqui conduz mal? Por causa da resistência. Mas a resistência desse lado metálico é diferente desse por quê? É por causa do tamanho, por causa da cor? Não. Começa por uma coisa chamada resistividade elétrica.
O que viria a ser, então, a tal da resistividade elétrica, pessoal? Tá? É uma característica própria do material. Então, essa minha caneta aqui toda é de plástico, essa aqui, né, ela não seria um bom condutor, certamente. Então, essa resistividade, essa característica do metal, depende do tipo de material com que o corpo é composto. Então, isso é dito aqui nessa transparência. Ó. Resistividade é a propriedade que um determinado material apresenta para a resistência elétrica. Tá? Ou seja, se eu tenho baixa resistência nesse pedaço de metal, porque a resistividade do metal é baixa. Se eu tenho alta resistência no cabo, porque a resistividade aqui é alta. Independente do tamanho, do volume, enfim, que são fatores que afetam a resistência de um corpo. Então, assim, suponha que esse negócio verde aqui, que é um corpo de uma caneta, fosse um fio de cobre. Ele teria uma certa resistência. Se ele fosse um fio de ouro, ele teria outra resistência. Se ele fosse um fio de alumínio, ele teria outra resistência. E se ele fosse um pedaço de plástico, como vai ter uma resistência muito maior. Por quê? Porque essa resistência depende, então, da resistividade. Isso está aqui nessa equação. Tá? Então, tem uma equação aqui, aparece que R é igual a ρ, que multiplica L sobre A. Então, aqui estão os três principais fatores que definem a resistência que um corpo vai apresentar à passagem da corrente elétrica. Que fatores seriam esses? Primeiro, o ρ. O que é o ρ? É a resistividade do material. Então, se a caneta fosse, ao invés de plástico, fosse de ouro, ao invés de ouro, fosse de cobre, ao invés de cobre, fosse alumínio, mesmo tendo exatamente o mesmo formato, o mesmo tamanho, que fosse pintado da mesma cor, teria resistências diferentes. Por quê? Porque cada material tem uma resistividade própria. Então, é por isso que nós fazemos fios de cobre, nós fazemos barra de aterramento de cobre, nós fazemos barramentos de painéis de cobre e assim por diante. Ah, então o cobre é o melhor do mundo? Não, o cobre não é o melhor do mundo. Via de regra, existe uma relação aí entre custo e benefício que deve ser respeitada. Um condutor que seria melhor que o cobre seria ouro, mas já pensou? Se o pessoal aí já anda roubando fio de cobre, se fosse feito de ouro, então não sobraria uma casa com luz em Florianópolis, né? Então depende da resistividade. Bom, só da resistividade? Não, não é só da resistividade. Só trazendo para o nosso dia a dia. Se vocês pegarem o fio do abajur de vocês vão ver que o abajur, se você tiver um abajur em casa, der uma olhadinha no fio, o fio deve ser um fio relativamente fino. Tá? Se você der uma olhada no fio que liga o micro-ondas da cozinha de vocês, ele deve ter um fio mais grosso. Se você olharem o fio do chuveiro, você deve encontrar um fio ainda mais grosso. Por que que a chamada bitola do fio varia? Tá? Essa área do fio ela varia, porque o fio é mais grosso, é mais fino, tem uma bitola maior ou menor. Por quê? Porque a área da seção transversal é importante para isso. Voltando para a analogia da água, aquela história do caninho fino ou do cano grosso. Se eu tenho um cano grosso, é mais fácil a água escoar rapidamente do que através de um cano fininho. Aí eu tenho um balde, ou tenho uma caixa d'água com 10 mil litros lá em cima. Eu vou esgotar essa caixa d'água através de um cano de 20 milímetros ou de um 100 milímetros. Certamente 100 milímetros vai rapidamente. Por quê? Porque a água vai ter menos dificuldade em passar naquele cano no tamanho família. A mesma coisa acontece com o nosso condutor. Se o condutor ele é fininho, né, se ele é um condutor mais fino, eu teria, para o mesmo tipo de material, uma certa capacidade de condução. Se eu pegar um fio mais grosso, estou comparando com uma caneta aqui, agora mais grossa, né? Se isso aqui fosse um fio, e esse aqui fosse outro, certamente eu teria uma menor resistência nesse corpo aqui mais grosso, né? Porque quanto maior a bitola, menos dificuldade o elétron vai encontrar no caminho para ir se batendo nos outros elementos até cruzar através do condutor. Tá? E o outro elemento é o seguinte, além da resistividade é o comprimento. Então, se eu tenho uma resistividade X nesse corpo aqui que corresponde a um condutor, se eu tivesse o dobro de comprimento no fio, eu vou ter o dobro da resistência. Porque à medida que eu vou botando mais fio no caminho, eu vou botando mais elétrons do próprio fio no meio do caminho, mais átomos, mais material, e esse negócio vai se tornando cada vez mais resistente.
Então deve ficar claro que a resistência depende desses três elementos. Repito, o tipo de material, que é a resistividade, o comprimento do condutor, que é o L, e a área do condutor, que é o A. Né? Então, voltando ao exemplo do chuveiro, eu não vou pegar não posso, eu não devo pegar o fio do meu abajur e tentar ligar o meu chuveiro com ele, porque ele vai derreter. Né? Então, quanto menor a espessura, a bitola do condutor, maior a resistência, mais ele vai aquecer. Tá? Então, isso determina a resistência de um dado condutor. Bom, então aqui tem um outro desenho que mostra um corte de um condutor, para que a gente possa identificar o que seria o L, que é o comprimento, e o que seria o A, que seria a seção transversal. Tá? Então, registrando de novo o que é dito, a resistência elétrica total será diretamente proporcional ao comprimento do fio, não só fio, né, mas qualquer outro condutor que exista no meio do caminho. Não necessariamente um dispositivo para ser um fio, podia ser a minha tesoura ali do exemplo. E a resistência elétrica, então, ela é inversamente proporcional à área da seção transversal, ou seja, quanto mais grosso for este cabo, quanto mais grosso for esse elemento, mais corrente vai poder passar, com menos perdas, ou seja, vou ter uma resistência mais baixa. Tá? Bom, agora já sei que a resistência depende das características do condutor, né? Então eu sei que o fio que alimenta o meu chuveiro em casa tem resistência, eu sei que o fio que alimenta, que interliga, né, o meu carregador ao meu celular tem uma resistência, assim por diante. Até um exemplo bem comum é assim, ó. Às vezes a gente tem um carregador em casa de celular, aí o carregador deu problema, tu resolve comprar um outro para deixar em casa no serviço, aí deixar no serviço, aliás, para não levar de casa para o serviço, e para carregar o teu celular na porta USB lá do computador. Aí tu pega aquele fio que tu comprou lá no camelô, tu fala, vou comprar um camelô lá de 5 pila, né? Ou passa na sinaleira, tem um sujeito vendendo ali, tu compra aquele fio é muito bagaceira, né? E aí você coloca lá, o teu celular leva o dia inteiro para subir 15%. Aí tu traz o teu cabo original de casa, coloca ali e ele carrega em 1 hora. Aí você fica se perguntando, mas espera aí, o que tem diferente naquele fio que eu comprei do camelô, que o negócio leva tanto tempo para carregar? Uma das razões para isso certamente seria que ele usa um fio muito fininho lá dentro, obviamente para economizar, né? Isso faz com que a velocidade com que o elétron possa passar ali ela seja muito baixa. Isso está ligado então à resistência do fio. Quanto maior a resistência, menor a corrente circulante. Bom, aí teve um maluco lá, um artista, muito tempo atrás, lá no século XIX, um sujeito chamado George Simonyi, já tinha citado o nome dele ali no início da fala. O George Simonyi ele realizou uns experimentos e notou que havia, então, uma certa linearidade, um certo comportamento previsível entre tensão e corrente. O que esse cara fez? Tá, ele fez assim, ó. Ele pegou um determinado corpo e aplicou uma certa tensão e conseguiu, de alguma maneira, medir a intensidade da corrente. Ele anotou lá que V1 e 1, né, 1 dividido pelo outro dava um valor. Tá? Começou a anotar. Botou V1 e achou um I1, né, uma corrente 1. Aí ele aplicou uma tensão maior, aplicou um V2 maior e achou um I2 maior. Aí aplicou um V3 maior, achou um I3 maior. Opa, tem um negócio interessante aqui. Quanto maior a tensão, maior a corrente. Então ele fez uma primeira dedução importante. Quanto maior a tensão, maior a corrente para o mesmo condutor, para o mesmo corpo, para a mesma lâmpada. Enfim, ele percebeu que havia uma ligação linear entre as coisas. Então ele pegava a pilha, alimentava, né, percebia a corrente. Botou 2 pilhas, percebeu uma corrente maior. Opa, tem um negócio legal aqui. Aí ele resolveu investigar esse comportamento. Aí, para surpresa dele, ele resolveu pegar o V1 que ele tinha medido, dividiu por I1 e achou um fator K. Depois ele pegou o V2, dividiu por I2 e achou o fator K. K2. Aí pegou o V3, dividiu por I3 e achou um fator K3. E assim por diante, K4, K5, K6. E ele percebeu que K1 era igual a K2, que era igual a K3, que era igual a K4, e assim por diante. Ou seja, havia uma relação linear entre tensão e corrente.
Perceberam? Havia uma relação linear entre as duas coisas. Daí ele elaborou uma lei que depois recebeu o nome de lei de Ohm. Diz assim, ó, a corrente que atravessa uma resistência elétrica é diretamente proporcional ao valor da tensão aplicada. Tá? É diretamente proporcional ao valor da tensão aplicada. Ou seja, se eu tenho um corpo que tem uma resistência fixa, eu aplico 1 volt e passo 1 ampere, significa que se eu aplicar 2 volts vai passar 2 amperes. Se eu aplicar 3 volts vai passar 3 amperes. Ou seja, há uma relação linear entre essas duas coisas. E ele chamou isso de fator K, que depois virou resistência, que depois recebeu a grandeza, a Ohm, para ser designado em homenagem a ele. Foi o cara que fez essa dedução. Então, dali veio a primeira lei importantíssima para nós, que é a lei de Ohm, que diz que a corrente, a intensidade da corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Depois ele fez o experimento ao contrário e viu que mantendo a tensão constante também podia variar a corrente, né? Que é o finalzinho da frase aqui, ó. O final da frase diz que a corrente ela é inversamente proporcional ao valor da resistência. Então, se eu tenho uma pilha fixa, é sempre uma pilha, né? A tensão é fixa, a diferença potencial é fixa. Se eu boto uma resistência X, eu tenho uma certa corrente. Se eu dobro a resistência, a corrente cai pela metade. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Então, isso tem que ficar claro daqui para frente. Existe um elemento que gera corrente, que é a DDP, ou tensão. Eu tenho um elemento que atrapalha a vida da corrente, que é a resistência. Lembre-se sempre do pequeno Yoda, que estará aqui dizendo, lembrando vocês, que a resistência, ela se opõe à passagem da corrente. Então, se eu aumento a corrente, se eu aumento a tensão, aumenta a corrente. Se eu diminuo a tensão, diminua a corrente. As duas coisas são diretamente proporcionais. Por outro lado, lembre-se do Yoda, se eu aumento a resistência, a corrente cai. Se eu diminuo a resistência, a corrente sobe, são inversamente proporcionais. Isso é a lei de Ohm, I igual a V sobre R. Até que existe essa figurinha bonitinha aqui, que o pessoal chama de triângulo de Ohm, né? Que diz o seguinte, num dado circuito eu tenho a tensão e tenho a resistência. Como é que eu descubro a corrente? É V sobre R. Num dado circuito eu descobri qual é o valor da tensão e qual é o valor da corrente. Como eu acho a resistência? É V sobre I. Num dado circuito eu tenho a resistência e tenho a corrente. Como é que eu acho a tensão nesse elemento? É só fazer R vezes I. Tá? Então assim nós teríamos como medir ou como calcular um dos elementos tendo os outros dois. Isso é o triângulo de Ohm. Tá? Então, uma figurinha que nos ajuda aí a lembrar. Ou, para a gente lembrar da lei de Ohm, V igual a RI, como dizia um professor meu, isso é tão fácil que quem vê, ri. Né? Infame a piadinha, mas ajuda a lembrar. Quem vê, ri. Bom, aí nós temos um exemplo aqui que é colocado para você, que é o seguinte, imagine assim, ó. Eu tenho um condutor, eu tenho um fio, voltamos ao mestre Yoda aqui, né? Voltamos ao mestre Yoda. O mestre Yoda virou o fio de novo. Tá? E nesse fio eu apliquei 25 volts. Aí eu tenho uma bateria, não mais uma pilha. Então, a bateria eu alimento aqui os dois extremos desse fio. E esse fio tem, então, uma tensão aplicada de 25 volts. Eu fui lá e medi com multímetro, com equipamento de medida. A gente vai estudar em seguida, né? Eu descobri que aqui em cima tem 25 volts. Aí eu pego um outro equipamento e meço a corrente que passa aqui e ela é de 2,5 ampere. Como é que eu meço isso? Nós vamos descobrir depois. Calma, gente. Tá? Calma. A gente vai ver depois como é que mede. Mas por enquanto eu medi. Tá? Milagrosamente, o professor Anderson tem em casa o equipamento de medida e ele mediu tensão e corrente e descobriu isso tudo. Né? Então eu tenho uma tensão aplicada de 25 volts e eu tenho uma corrente passando 2,5 ampere. Aí vem a pergunta, qual é o valor da resistência, então, que o mestre Yoda tem? Como é que eu vou descobrir esse negócio? Eu vou pegar a minha formuleta, aqui, vou pegar os 25 volts que eu tenho, vou dividir pela corrente e vou obter, então, o valor da resistência. Deu para sacar que é fácil, né? Vai dar 10 ohms. Lembrando, ohms, essa é a nossa unidade de medida. Bom, tá ali a resposta para vocês verem, né? Bom, tudo no circuito elétrico tem uma certa resistência, mas, via de regra, um fio de 10 ohms seria um péssimo fio. Né? Via de regra, um fio tem uma resistência bem baixinha.
Tá? Tanto é que na maioria dos circuitos, quando a gente idealiza, quando a gente trabalha, os fios têm resistência zero. A gente vai idealizar os fios como resistência zero. Então, onde é que a gente vai arranjar resistência nos nossos circuitos? Num elemento chamado resistor. Então, lá dentro do ferro de passar-roupa, existe uma coisa que a gente chama popularmente de resistência, mas que é um resistor, que é, então, um corpo, um elemento, um dispositivo produzido especificamente para ter uma determinada resistência. Tá? Então, existem vários elementos que são resistores. Existem, inclusive, aqueles resistores que nós usamos em circuitos elétricos e eletrônicos que nós vamos aprender, vamos conhecer agora rapidamente. Tá? Então, o resistor é um dispositivo eletrônico que apresenta como sua principal característica a resistência elétrica, ou seja, ele se opõe à passagem da corrente elétrica. Então, o resistor nada mais é do que uma resistência elétrica, sua unidade de medida de ohm, aqui tem os símbolos comuns para o uso dele. Tá? E aqui nessa outra transparência eu mostro figurinhas que representam resistores típicos de circuitos eletrônicos. Existem outros formatos, a gente está mostrando um resistorzinho de carbono pequenininho, típico lá do nosso laboratório de eletrônica. E aqui um resistor SMD muito encontrado em algumas aplicações que usam placas de circuito mais compactas. Então o formato, a construção física, o material utilizado varia muito em função da aplicação do resistor. Nós vamos ver alguns ali na UAD de eletrônica, à medida que a gente for avançando no curso, mas por enquanto me bastam aqueles dois. Tá? Até porque o mais comum para a gente ter no laboratório, para a gente fazer protótipo, para a gente brincar, são aqueles resistores que utilizam aquelas faixas coloridas que nós tínhamos ali. Bom, quando a gente encontra um desses resistores coloridos, uma grande sacada agora dessa nossa aula aqui, é saber que aquelas cores, aqueles anéis coloridos colocados ali, eles não estão ali por acaso, foram colocados ali com uma intenção. Que intenção é essa? Identificar características elétricas do resistor. Tá? Repito, aquelas faixas coloridas, os anéis coloridos, estão ali colocados para que a gente possa ler, para que a gente possa interpretar valores dos resistores. Normalmente os resistores têm 3, 4 ou 5 anéis coloridos. Os mais comumente encontrados têm 4 anéis coloridos, como está colocado aqui. Bom, como é que eu vou usar esses anéis coloridos a meu favor para identificar o valor de um componente, pessoal? Como é que eu vou fazer isso? Normalmente as cores... Agora, meu mestre, eu vou trocar o elemento, dizer que o mestre Oda é tudo, né? Então, o resistor tem um corpo cilíndrico, tem esse formato aqui. Nós vamos ver de novo na figurinha em seguida. E eu tenho vários anéis coloridos. Um anel está mais próximo de uma das bordas, aquele é o primeiro anel. Esse primeiro anel representa o primeiro algarismo do valor do componente. Então, se eu acho lá um resistor marrom, bom, marrom é o primeiro anel colorido. O segundo é vermelho. Vermelho é o quê? Aí o Anderson vai lá, olha e diz que o anel marrom é 1, o vermelho é 2. Eu quero saber, de onde é que ele tirou essa informação? Existe uma tabela universal de cores de resistor que a gente vai ver em seguida. Tá? Então, os dois primeiros representam os primeiros algarismos. Então, vamos lembrar dessas duas primeiras cores. Marrom, vermelho. O terceiro anel é, por exemplo, laranja. Tá? Isso é o fator de multiplicação, não é mais algarismo. E o último é tolerância. Então, vamos fazer uma brincadeira aqui. Ó. Marrom, vermelho, laranja. Se eu for naquela tabelinha que eu vou apresentar em seguida para vocês, marrom é 1. Número 1. Vermelho é 2. Então vai ser 3? Não, é 1 e 2. Então eu tenho 12. Eu formei os dois primeiros algarismos do valor do resistor. Repito, o primeiro é marrom, 1. O segundo é vermelho, 2. Então eu tenho o número 12 no começo do valor do resistor. O terceiro é laranja. Laranja é 3. 3 significa 3 zeros, porque ele é um multiplicador. Então seria o número 1, o número 2, seguidos de 3 zeros. 3 zeros dá 12.000. 12.000 o quê? Laranja? Banana? Não, ohms, né? Ohms, eu meço resistência em ohms. Então eu teria assim, o valor do resistor. Então tem aqui uma tabelinha que representa o que é a tal da tabela universal usada aí para todos os resistores, né?
Então, o marrom, como eu falei para vocês, é o 1, o vermelho é o 2 e o laranja é o 3. Então, o resistor marrom, vermelho e laranja seria um resistor de 12 kΩ. Se eu achasse, por exemplo, um resistor marrom, vermelho... Não vou usar marrom, vermelho de novo, né? Vou usar uma outra cor. Vou imaginar que ele fosse verde, azul, marrom, né? Verde é 5, azul é 6, deu 56. O marrom é 1, 0. Então, vou colocar um 0 ali. Então, vai ficar 560 ohms. Tá? Então, nós temos assim como usar o multiplicador. Lembra que eu tinha falado que uma das cores seria dourado? Né? Se ele for dourado, ele tem 5% de tolerância. Então, essa tolerância é mais ou menos 5%, mais ou menos 10%, mais ou menos 2%, como aparece aqui no finalzinho da nossa tabelinha. Tá? Bom, esse seria o tal do resistor fixo de 4 faixas. Existe um outro resistor pouco usado, mas a gente acha, assim, de vez em quando, em alguns equipamentos mais simples, que, em especial quando vem da China, esse tipo de coisa, que não tem o último anel. Tá? Quando não tem o último anel é porque este resistor tem uma tolerância lá da ordem de 20%. Ele é muito ruim. Tá? Aqui tem um exemplo, né, de aplicação deste conceito. Imagina que eu tenho um resistor que seja vermelho, vermelho, verde, ouro. Tá? Então, vermelho, vermelho, a gente já viu que é o número 2, né? Então é 2 e 2, formei o número 22. Aí eu pego o verde. Tá? Eu sei que eu vou ter 5, o fator multiplicador é 5, então eu vou ter 5 zeros. Se eu botar 22, 5 zeros depois, vai ficar 220 mil ohms. Né? Então eu teria 2.200.000 ohms. Então se eu usar o múltiplo, lembra da semana passada a história de usar o múltiplo? Seria a mesma coisa que eu ter 2,2 mega ohm. Né? E tem uma tolerância ali com o anel dourado em torno de mais ou menos 5%. Significa que pode estar 5% para cima ou 5% para baixo o valor do resistor, da resistência do resistor. Existem os anéis, os resistores então de 5 ou 6 anéis, que são resistores que vão passando para resistores de alta precisão. Né? Então, via de regra, resistores de precisão de 5 ou 6 anéis são aqueles que têm 1% de tolerância, 0,5% de tolerância e assim por diante. Tá? E usa mais ou menos a mesma estratégia. Por exemplo, se eu tivesse 5 anéis, no meu resistor eu teria os 3 primeiros como o valor, o quarto como multiplicador e o quinto como tolerância. Bom, para finalizar essa história dos resistores, pessoal, imagine assim, ó, eu tenho um resistor, aquele resistor que eu vi ali coloridinho, bonitinho, já vi em alguns circuitos. Eles são os únicos? Não, a gente vai ver lá em eletrônica que existem alguns outros resistores, tem como resistores variáveis, ajustáveis, eu chamaria até de resistores especiais, porque assim, ó, quando eu vou na casa da minha tia, que tem um dimmer lá que controla a velocidade da... Desculpa, controla a luz, a velocidade da luz é ruim, né? Que controla a intensidade luminosa da lâmpada da sala dela, ou controla a velocidade do ventilador da sala dela, porque estão lembrando do ventilador e de largar a velocidade da luz. Ou que eu tenho lá no nosso laboratório de eletrônica, eu tenho os botõezinhos que eu vou lá e giro e acerto a tensão de saída de uma fonte. Né? Ou no meu carro eu tenho lá um botãozinho que eu giro e ajusto a intensidade do brilho no painel. Enfim, eu consigo fazer um ajuste de alguma coisa. Muitas vezes eu uso um resistor variável ali, que popularmente é chamado potenciômetro, como nós veremos na eletrônica analógica. Existe um outro elemento muito parecido com ele, que é o tal do trimpote. Ele é praticamente idêntico, mas muda pelo fato de que ele fica escondidinho, então eu não tenho um êmbolo ali para mexer com facilidade. Existe esse penúltimo aqui de baixo, que é o LDR, que é um resistor cuja resistência varia com a luz. É muito legal, por exemplo, fazer a tal da fotocélula, né, que acende e apaga a luz automaticamente. Existem os termistores, cuja resistência depende da temperatura. Enfim, existe uma grande variedade de resistores comercialmente encontrados. Mas, por enquanto, nós vamos usar os resistores fixos. Então, quando nós formos fazer exercício daqui para frente, se é para vocês, a resistência do resistor é de 1000 ohms. Isso é 1000 ohms. Tá? A gente não vai mexer muito nisso. Bom, eram basicamente essas explicações para que a gente possa, amanhã, né, na aula, propriamente, tirar dúvidas que eventualmente vocês tenham, para que depois a gente possa fazer alguns exercícios.
Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos e vamos encerrar por aqui esse nosso bate-papo.